Graça e paz, irmãos e irmãs, que bênção ver você aqui novamente. Espero que o conteúdo da Escola Dominical de semana passada tenha abençoado a sua vida. E eu tenho certeza que esse vídeo também vai trazer muitas informações importantes que foram abordadas na aula, mas você que não pôde participar ou você que participou, eu tenho certeza que vai valer a pena reforçá-las aqui. Como eu havia dito semana passada, nós vamos trabalhar nessa semana sobre novo nascimento. E agora uma pergunta para você. O que é novo nascimento? Pastor, novo nascimento é entrar na barriga da minha mãe de novo e nascer novamente? Não, não é isso. Novo nascimento, biblicamente falando, pode também ser chamado de regeneração. É a entrada da vida de Deus para dentro de nós. Essa é a primeira experiência cristã que nós temos. O ponto de partida do nosso crescimento em Deus. Quando isso acontece, muitas coisas que antes nos atraíam, agora não nos atraem mais. Ao olharmos para a nossa vida e para vermos se de fato nascemos de novo, precisamos pelo menos de ter duas coisas que são importantes, nós vamos falar mais sobre elas um pouco mais à frente desse vídeo. Mas grava aí, duas coisas. A primeira delas é o desejo de abandonar a prática do pecado, seja qualquer pecado que for, fofoca, falar mal dos outros, passar os outros para trás, traição, uso de drogas, de bebidas, qualquer coisa que entristece o coração de Deus. Logo quando a gente se converte de verdade, há o desejo intenso no nosso coração de abandonar essas práticas. A segunda coisa é o desejo ardente pela presença de Deus. Quando a pessoa nasce de novo, ela ama Jesus. Tudo dela é Jesus. Não, Jesus, eu amo Jesus, eu quero agradar Jesus, eu quero fazer para Jesus, eu quero Jesus. Ah, Jesus! A pessoa vive apaixonada por Jesus. Essas são duas características básicas de quem nasceu de novo. Vamos seguir. Como cada ser humano é antes de nascer de novo? Todo ser humano, ouça, todo ser humano, não importa quão íntegra a pessoa seja ou pareça ser, a condição de todo ser humano antes de nascer de novo, ou seja, antes de ter a sua experiência de salvação, a sua experiência com Cristo, a pessoa tem a sua natureza corrupta, enganosa e fraudulenta, a pessoa também tem um coração de pedra e insensível a Deus, a pessoa que não conhece a Jesus tem o seu espírito morto em relação a Deus. Pastor, como assim? A pessoa está viva, mas o seu espírito está morto. O seu local de comunhão com Deus está morto. Porque é só quando nós recebemos Jesus em nossa vida é que o nosso espírito é recriado, o nosso espírito é renovado, é restaurado. Antes de conhecer Jesus, nosso espírito está morto em relação a Deus. Nós não conseguimos ter sensibilidade à voz de Deus. Pastor, mas antes de eu me converter, eu ouvi Deus falando comigo. Isso John Wesley vai chamar de graça preveniente. Em um outro momento a gente vai abordar isso de forma mais profunda. Mas isso John Wesley chama de graça preveniente, que é a graça de Deus, por sua misericórdia e bondade, agindo na nossa vida mesmo antes de conhecermos ao Senhor. Mas, em geral, todo ser humano antes de conhecer ao Senhor tem o seu espírito morto em relação a Deus. Quarta coisa que todo ser humano tem antes de conhecer ao Senhor, antes de nascer de novo, é a separação de Deus. Nós podemos evidenciar isso lá em Efésios capítulo 4, verso 18. Todo ser humano antes, fora de Jesus, está separado de Deus. Pastor, por quê? Nós, seres humanos, depois da queda, lá no jardim, Adão e Eva, quando pecaram, o ser humano ficou separado de Deus. Foi feito um abismo chamado pecado, aqui no meio, sabe? Um abismo chamado pecado. Jesus, ao morrer na cruz e perdoar os nossos pecados, ele se tornou essa ponte de ligação entre nós que estávamos aqui e Deus que está aqui. Jesus é essa ponte de ligação. Por isso Jesus nos reconecta, nos reconcilia com Deus. Diante desse amor glorioso, Deus, quando nos reconecta com Ele, nos reconcilia com Ele, Ele dá por fim essa separação, e essa separação, ela termina. Nós precisamos entender que sem Jesus estamos separados de Deus e seu amor, mas em Cristo temos nos reconectamos a Deus. É Cristo que tem esse poder. É por isso que é importante nós anunciarmos ao Senhor. Como vimos na aula passada, né? Como igreja e como pessoas, somos chamados e chamadas a sermos instrumentos de Deus
a sermos instrumentos de Deus, anunciadores do Evangelho. Fomos chamados para ser e gerar discípulos e discípulas em nome de Jesus, conforme o relato lá de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20. Amém? Bênção, seguimos. Pastor, quais são os sinais do novo nascimento? Aqui a gente vai abordar quais são os sinais do novo nascimento. Primeiro sinal do novo nascimento é uma vida livre do pecado. Aquele e aquela que nasceu de novo tem a sua vida marcada, não por uma prática perfeita da sua vida cristã, porque quem de nós é perfeito? Ninguém, não é verdade? Pois é. Mas o que é então ter uma vida livre do pecado? É ter uma vida com autoridade em Cristo, para dizer não para o pecado. Nós não podemos mais ser escravos do pecado. Crente peca, pastor? Peca. Crente peca, mas não vive na prática do pecado. Se crente vive na prática do pecado, tem alguma coisa errada com esse crente. Talvez não é tão crente assim ou não é tão crente assim. Entende? Então nós temos a autoridade para dizer não para o pecado. A primeira característica de alguém que nasceu de novo é uma vida livre do pecado. Segunda característica, alguém que nasceu de novo, ele tem uma vida de íntima comunhão com Deus. Quer mais de Deus. A cada dia eu e você precisamos desejar mais de Jesus, mais comunhão com Deus, uma vida de comunhão íntima. O nosso relacionamento privado com Deus. Vida íntima se dá no nosso quarto, se dá no local separado, um tempo separado que nós separamos com Deus. Precisamos, irmãos e irmãs, termos uma vida consagrada a Deus, separando momentos diários para nos relacionar com Ele. Amém? Quem nasceu de novo tem esse desejo ardente dentro de si. E esse desejo geralmente vai te trazer uma insatisfação que você sempre vai querer mais. Se você não deseja mais de Deus, pode ter alguma coisa errada contigo. Talvez você até seja servo do Senhor, tenha nascido de novo, mas tenha caído num estado de mornidão espiritual. Toma cuidado com isso. Sacode, aumenta o fogo desse negócio e busque ao Senhor. Amém? Uma vida de mornidão não é a vida que Deus deseja para nós. Seguimos. Terceira característica, terceiro sinal que acompanha a vida de uma pessoa que nasceu de novo. Tem uma vida satisfeita no Senhor. Antes, as pessoas, nós talvez, tínhamos uma vida satisfeita com sexo fora do casamento, tínhamos uma vida satisfeita com bebedice, tinha uma vida satisfeita com gandaia, tinha uma vida satisfeita com roubar, tinha uma vida satisfeita com falar mal dos outros, fazer fofoca. Agora a nossa satisfação é o Senhor. O Senhor para nós é suficiente. O Senhor para nós basta. O Senhor para nós é tudo o que nós precisávamos e nós entendemos que Ele é tudo de que nós necessitamos. Tenha uma vida satisfeita em Deus. Quarto sinal que deve acompanhar a vida daquele que nasceu de novo. Esses sinais que eu estou dizendo precisam acompanhar a sua vida e a minha vida. Entende? Precisa acompanhar a vida daquele e daquela que nasceu de novo. Quarta, tem uma vida de influência saudável. Eu e você precisamos inspirar as pessoas à nossa volta a buscarem a Deus, a temer a Deus e a amarem a Deus. Pastor, como assim? Irmãos e irmãs, às vezes as pessoas que estão à nossa volta não são cristãs, mas o nosso comportamento, o nosso temor e o nosso amor a Deus, praticado no nosso dia a dia, precisa gerar nelas desejo de servirem a Deus. Pastor, isso é possível? É. Em certo momento na minha caminhada cristã, quando o Senhor logo me chamou para o ministério pastoral, eu precisei trabalhar de ajudante de pintor, para poder receber o dinheiro e pagar as minhas viagens aqui para Belo Horizonte, para que eu pudesse fazer o POV, que é o Programa de Orientação Vocacional da Igreja Metodista. É um processo para o qual nós devemos passar, aqueles e aquelas que desejam ser pastor. Talvez você vá passar esse processo um dia. Deus talvez te chame para o ministério pastoral, sabia disso? Pastor, é? É, lógico. Deus nos chama para servi-lo em diversas áreas, e o ministério pastoral é uma delas. Vamos seguir. Uma vida de influência saudável. E aí, eu precisei trabalhar. E aí, no meu primeiro dia de trabalho, trabalhando muito bem, muito esforçado, sempre fui muito esforçado em fazer mesmo aquilo que eu não tinha prática de fazer. E aí o rapaz gostou muito de mim, falou, agradeceu, o que tinha me chamado, agradeceu, pelo meu empenho, falou que eu era muito dedicado. E aí ele me disse algo, falou assim, olha, só tem uma questão, eu combinei X com você, só que o cara que paga a gente, ele tá achando que eu tô pagando Y para você. Então, se ele vier te perguntar, você vai falar que você tá recebendo Y.
E aí na hora que ele me falou isso, eu falei assim, caramba, eu vou perder o emprego. O cara falou, me elogiou agora eu vou perder o emprego, porque eu não vou mentir. E aí eu falei assim, eu também não posso enganá-lo. Eu falei assim, eu vou falar com ele agora. Eu falei assim, então, você me desculpa, mas eu não consigo fazer isso. Porque assim, eu amo ao Senhor e isso é desagradar ao Senhor. Isso seria como eu estaria deturpando o meu caráter, um caráter de Cristo que hoje habita em mim. E eu acredito que isso não agrada a Deus. Eu te peço desculpa, mas eu não posso fazer isso. Eu estou gostando muito de trabalhar aqui, né? Eu preciso de trabalhar, mas eu não posso fazer isso. Ele olhou para mim assim e falou assim, não, tudo bem, né? Meio assustado. E o que isso tem a ver com a influência saudável, pastor? No outro dia eu voltei para o trabalho e aí um outro rapaz que estava trabalhando com a gente falou assim, o que você falou pro rapaz né? Pro mestre de obras. Eu falei assim, nada, eu só falei para ele que eu não poderia mentir, né? Porque isso não agradava ao Senhor e tudo mais. Aí eu falei assim, mas por quê? Ele falou assim, porque ele tinha costume de levar, né, os materiais que sobrava sem falar com o patrão, né, para casa, né, sem avisar nada. E ontem ele foi fazer isso e ele falou, depois que ele conversou com você, ele falou assim, olha, eu não vou levar isso não porque o Gabriel estava certo, né? Será que isso agrada a Deus? Entende? A nossa vida precisa influenciar a vida das pessoas para a glória de Deus. Não porque somos nós que vivemos, mas porque Cristo habita dentro de você e de mim. Por isso nós precisamos influenciar a vida das pessoas a amar mais ao Senhor. E isso é possível. Pastor, como isso é possível? Se relaciona cada dia mais com Deus e vive. Vive para a glória dele, que eu tenho certeza que essas coisas vão acontecer e vão acompanhar a sua vida. Esses sinais vão acompanhar a sua vida. Amém? Quinto sinal que precisa acompanhar a vida daquela que nasceu de novo. Tem aquele e aquela que nasceram de novo. Tem uma vida que vence as circunstâncias e o diabo. Precisamos entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não devemos nos adequar às circunstâncias ou às situações à nossa volta, nem às tentações do diabo, mas podemos ter a certeza que podemos vencê-la, porque aquele que habita em nós é maior do que o que está no mundo. Sexto e último sinal que deve acompanhar a vida daquele e daquela que nasceram de novo. Precisamos ter uma vida que pratica o bem. Ouça, praticar o bem nem sempre é praticar o bem que o mundo diz que é bom. Às vezes Deus vai nos direcionar a dizer não em coisas que para nós achávamos que era para dizer sim. Por exemplo, alguém viciado em jogo. Nos pede dinheiro para pagar uma conta, a gente dá o dinheiro. A pessoa vai e joga. Aí ela vem e fala assim, poxa, sabe aquele dinheiro? Eu joguei. Eu preciso agora de mais dinheiro para pagar a conta, senão vão cortar a minha energia. Você vai emprestar? Ah, pastor, eu vou, porque vão cortar a energia dele. Fala assim, não, então, eu não posso te emprestar, eu não posso te dar o dinheiro, não da mesma forma, porque senão você vai gastar o dinheiro com o jogo. Eu já estou sabendo que ele tem um vício, se eu der o dinheiro na mão dele, ele vai gastar com um vício. Eu vou estar ajudando ou prejudicando? Não vou estar fazendo bem, vou estar fazendo mal. Pois é, fazer o bem é fazer a vontade de Deus e não aquilo que a gente acha que é certo. Fazer o bem é fazer a vontade de Deus. Entenda isso. Esses seis sinais, não sei como você está me vendo, 6 sinais precisam acompanhar a vida, a minha e a sua vida. Temos uma vida livre do pecado, precisamos ter uma vida de íntima comunhão com Deus, uma vida satisfeita no Senhor, uma vida cheia de influência saudável, uma vida que vence as circunstâncias e o diabo, e uma vida que pratica o bem. Esses sinais são sinais daqueles e daquelas que nasceram de novo. Ouça, o novo nascimento não é algo exterior simplesmente, mas é algo que inicia dentro de nós. Dentro de nós. Não tem a ver com forma de falar, não tem a ver simplesmente com forma de vestir. É óbvio que nós precisamos nos vestir de forma decente, mas não tem a ver com forma de vestir, não tem a ver com forma de cortar o cabelo, não tem a ver com brinco, não tem a ver com batom, não tem a ver com óculos, não tem a ver com nada dessas coisas. Tem a ver com mudança interna que gera mudança no nosso caráter. Isso é novo nascimento. Isso é novo nascimento. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Se tiver algum questionamento, pode me chamar no inbox, no particular, no privado, no WhatsApp, ou me pergunta na igreja, não tem problema. O importante é crescermos no Senhor. Semana que vem falaremos sobre como devemos concluir e como é importante concluirmos o nosso passado.
Às vezes vivemos uma vida travada aqui, espiritualmente, porque tem coisas do nosso passado que estão pendentes e precisamos resolver. Então, vem com a gente que eu tenho certeza que esse conteúdo vai edificar muito a sua vida e você vai crescer poderosamente no Senhor para você ser e fazer, ser e gerar discípulos e discípulas, filhos e filhas espirituais para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, precioso e preciosa do Senhor. Vem semana que vem aprender sobre concluir o nosso passado. Um forte abraço, que Deus te abençoe.